Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo essa live aí agora, para aqueles que vão ouvir a live depois de um tempo aí, naturalmente. Tem muita gente que escuta a live depois lá no canal da Academia Areté, no YouTube. Nós estamos lá também, é só procurar Academia Areté, o canal lá no YouTube. Não esquece de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like aí para poder gerar engajamento e esse trabalho poder ir à frente. Lembrando que agora eu tenho a chave Pix, né? Vai estar escrito aí para aqueles que quiserem de repente colaborar, se puderem. Na verdade é o seguinte, é aquele negócio. Se você vê valor nisso daqui, você continua assistindo, pô, muito legal, ok, beleza. Agora, se você tem condições, se você não tiver condições, não tem problema, continua assistindo também. Mas se você tiver condições, dá a sua força lá na chave Pix, lá, deixa um valor lá, tá bom? Depois, na medida do possível, eu até agradeço pessoalmente aqui, publicamente e tal, na medida do possível, tá bom? Muito obrigado aí pela ajuda aí, aqueles que já estão ajudando. A chave Pix vai ficar descrita ali, é meu e-mail, né? É o e-mail Pix, né? Rodolfo Souza Braga 2, é o número 2, né? Rodolfo Souza Braga 2, @gmail.com. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então, olha só, vamos começar aqui. Meu nome é Rodolfo Braga. Sou professor de filosofia, debate e oratória e estou aqui, né, todos os dias desde abril, na verdade, varrendo a história da filosofia. Estamos indo para a aula de número 78, olha só, já são 78 aulas e nós devemos encerrar aí essa semana a história da filosofia antiga. Vejam, depois de 78 aulas nós estamos encerrando a história da filosofia antiga. Eu tô para falar para vocês aí que nem no nível superior, olha o que eu vou falar, nem no nível superior, eu desafio qualquer um aqui, se for em qualquer faculdade de filosofia do Brasil inteiro, você não vai ter um conteúdo de história da filosofia tão bem dado aqui, tão vasto quanto esse que eu estou colocando aqui. E olha que isso daqui é apenas a introdução ao que há de essencial. É aquele negócio. Você tem lá o essencial da história da filosofia antiga. Isso aqui é uma introdução a essa coisa que é o essencial. Por quê? Porque lá na frente eu pretendo dar cursos mais detalhados sobre cada um desses filósofos, sobre cada um dos temas especificamente desses filósofos, tá bom? E até temas mais gerais da história da filosofia. Por que eu estou falando isso? Porque o objetivo aqui, no final, é dar um curso, vamos dizer assim, como se fosse uma introdução à graduação, né? Aquilo que eu considero por graduação, tá, pessoal? Não que oferecem nessas faculdadezinhas aí do Brasil, não. Você se matricula numa faculdadezinha dessa aí, tipo USP, o FRJ, Universidade Federal do Paraná, PUCs da vida, você não vai ter isso que eu ofereço aqui não, tá? Modéstia à parte, você não vai ter isso que eu ofereço aqui. O que eu ofereço é algo muito mais interessante. Repito, olha, nós estamos indo para a aula número 78, tá? Hoje é a aula 78 aqui da história da filosofia antiga. Repito, se você se matricular num curso de História da Filosofia Antiga em qualquer universidade do Brasil inteiro, você não vai ter isso que você está tendo aqui. Eu te garanto, tá bom? Bom, mas onde nós estamos, tá? Hoje é a nossa segunda aula sobre o neoplatonismo. Na aula anterior, né, na aula anterior a essa daqui, nós falamos sobre a primeira parte do neoplatonismo, falamos ali rapidamente sobre o Amônio Sacas, sobre o Plotino, como é que eles criaram, né, lá a escola de Alexandria do Amônio Sacas, o Plotino foi lá, teve aula, depois foi para Roma, explicamos tudo aquilo ali no início da aula, e terminamos falando sobre o Uno, assim, sobre o que é o Uno, assim, de uma maneira mais geral, mais detalhada ali, falamos sobre o Uno, tá bom? Vimos que o Uno ele tem duas atividades lá, né? Temos que é a primeira hipóstase, né, pessoal? Primeira hipóstase. Antes, deixa eu colocar bem claro esse conceito da hipóstase aí. O que é hipóstase, tá bom? Para vocês entenderem aí acerca do Uno. A hipóstase, tá? Vamos lá, isso aqui agora é para você entender direitinho o que é hipóstase. A palavra hipóstasis, em grego, hipóstasis, né? Significa substância. Tá bom? É substância.
E engraçado que dá para a gente ver a transição da palavra substância, hipóstasis. Isso eu falei lá no Aristóteles, lá atrás, tá? Quando nós falamos só sobre a usiologia aristotélica. Quem quiser maiores detalhes, vá lá nessa aula do Aristóteles, que você vai ver mais detalhes sobre esse assunto, tá? Mas o que é hipóstase? Só relembrando aqui, hipo, em grego, vira sub em latim, né? Sub, ou seja, aquilo que está por baixo, né? Seria a nossa preposição sob. E o stasis, né? Hipostasis, né? Hipóstasis. A hipóstase, o stasis, vira o verbo stare. Stare. Stare em latim é como se fosse o estar de pé. É o stand-up em inglês, né? Então, estar de pé. Então, o que é o substare? É o estar de baixo. Substare é o estar de baixo. Ora, aquilo que está de baixo é aquilo que dá sustentação para alguma coisa. Então, o que dá sustentação é aquilo que segura algo. Então, o que segura o ser das coisas. Então, a substância seria isso. Bom, o que seria a hipóstase, então? Seriam essas substâncias, essas coisas, vamos dizer assim, né? Essas coisas que vão se originando. A primeira das hipóstases nós falamos na última aula, que é o uno para Plotino, né? Para os neoplatônicos. Então vamos lá. E hoje nós vamos falar então dessa segunda hipóstase, tá bom? O que seria a segunda hipóstase? A segunda hipóstase, Plotino vai falar que é o nous. Como é que se escreve nous aqui para você entender? É nous, tá? N-O-U-S, nous. O que é o nous? Né? Essa palavra grega aí, essa palavra grega, ela traduzindo assim do grego para o português, seria inteligência. Mas veja bem, Plotino então chama essa segunda hipóstase de nous. O que seria esse nous? Nós vimos isso na última aula. Olha, o uno, que é essa totalidade, né? Aquilo que está além de tudo, nós vimos, está além de tudo. Uno, que seria esse princípio máximo de tudo que existe. O uno, quando ele vai analisar quem ele é, lembra que isso é uma analogia que eu estou fazendo aqui. Eu falei que do uno se fala de modo negativo e por analogia. Nós falamos isso na última aula. Dá uma olhadinha lá, que está bem explicado isso lá. Então, quando o uno ele vai analisar quem ele é, como eu falei assim, quando ele se olha como se fosse num espelho, é ele, mas já perdeu-se algo. Lembrando que quando o uno ele é autocriação, né? Esse ato, essa atividade dele é totalmente livre, como nós vimos. Então, nesse ato que é totalmente livre do uno se autogerar, quando o uno vai analisar quem ele é, ele, vamos dizer assim, procede dele, por isso é processão, não é emanação, como nós vimos, porque a emanação se perde. O fogo, né, quando o fogo emana algo, se perde algo do fogo, e o fogo deixa, ele acaba sendo menor. O uno não. O uno, quando ele gera essa processão, ele não se perde, ele não perde, vamos dizer assim, ele não perde aquilo que ele é, mas isso que é gerado não é plenamente o uno mais. Então, o uno não perde nada ao gerar isso que não é ele, mas tem algo dele, né? É aquilo que eu falei. Se eu penso quem eu sou, né? Quando eu me vejo no espelho, é aquilo que eu falei. Eu já perco um pouco de informação, né? Mas eu estou tentando ver quem eu sou. Então, assim, nesse sentido, né? Esse eu que está no espelho, vamos dizer assim, não sou eu, mas sou eu também ao mesmo tempo. Não sou eu porque não tenho a plenitude de quem sou eu, mas sou eu porque foi gerado a partir de mim. Isso, presta atenção agora, isso que foi gerado a partir de mim, que é o nous, tá? Seria essa inteligência. Mas veja, essa inteligência seria a inteligência suprema, porque o uno ainda não é inteligência. O uno não é inteligência. O uno ele é além da inteligência, ele é além de tudo. Então ele não pode ser inteligência ainda, tá? Então se falar o uno não é inteligência, então ele não é nada, não é inteligência. Não, nós vimos isso, nós explicamos isso detalhadamente lá na última aula, tá? Então dá uma olhadinha lá na última aula. Então o uno, vamos lá, voltando aqui. O uno, ele nesse processo de autogerar-se, né? Esse processo de autocriação de si mesmo lá na eternidade, vamos dizer assim,
quando ele analisa quem ele é, olha o que eu falei lá, quando o uno analisa quem ele é, ele já perde algo, mas esse algo tem algo do uno. Isso então é o que? É o nous, essa inteligência suprema. Mas veja, se nós traduzirmos o uno por inteligência suprema, ainda não é exatamente o que Plotino queria dizer. Veja que essas coisas todas, nós estamos ainda, sob certo aspecto, no âmbito da analogia, né? Não estamos no âmbito de dizer a coisa que é de fato, apesar de ser, como nós vamos ver aqui. Ou seja, o ser, que é isso aqui, já está abaixo do uno. Mas vamos lá, o que seria esse nous? Uma palavra que seria muito boa aqui seria a palavra espírito. Tá bom? Nous, então, é um espírito. Como eu falei para vocês, a melhor tradução seria espírito. Mas veja, como eu já coloquei para vocês aqui, o nous, a palavra nous significa inteligência. Mas como ela é uma inteligência suprema, veja bem, ela, como nós vamos ver aqui, ela contém aquele mundo das ideias platônico. Veja, o uno é acima do mundo das ideias platônico. O mundo das ideias seria essa inteligência, espírito aqui, ou esse espírito, vamos chamar agora assim de espírito, esse nous, essa inteligência suprema. Então vejam bem, o que essa inteligência ela faz? Ela, no fundo, ela pensa, por ser inteligência, ela pensa, né, vamos dizer assim. E o ato de pensar dela, ela está pensando sobre o quê? Essa é a pergunta que o Plotino se faz. Ela pensa sobre todos os inteligíveis. Então, como é que funciona isso aí? Só lembrando, tá? Essa inteligência, que não é bem inteligência, a melhor tradução seria a tradução pela palavra espírito, porque a palavra inteligência empobrece o que é o nous, tá? A melhor tradução seria espírito, mas por que espírito? Veja bem, porque nesse caso aqui, essa inteligência suprema, como eu falei, ela é a união do supremo pensamento com o supremo pensado. Então você tem uma união dessas duas coisas. A suprema inteligência que pensa e o suprema coisa que pode ser pensada. Esse nous é a união dessas duas coisas. Por isso que uma tradução melhor, mais apropriada aqui, seria a tradução por espírito e não inteligência, porque inteligência fica parecendo apenas aquilo que é capaz de pensar, mas não é aquilo que é apenas capaz de pensar. O nous de Plotino, ele é essa atividade suprema de pensar, mas ao mesmo tempo é o supremo pensado, e não apenas o supremo pensado ou, né, a suprema inteligência. É a união dessas duas coisas. O nous, então, é o supremo pensamento e o supremo pensado. Só para vocês entenderem aqui. Olha só, eu posso pensar o que é uma caneta. A caneta, então, é o objeto do meu pensamento. Então, eu tenho o pensamento, o ato de pensar, que é o pensamento, e aquilo segundo o qual eu penso. Então são duas coisas distintas. Vamos deixar de modo bem didático aqui. São duas coisas distintas. O pensamento e a coisa pensada. No nível do nous plotiniano, você não tem diferença. O supremo pensamento é o supremo pensado. É o objeto de pensar. É o objeto pensado. Como é que acontece isso aqui, pessoal? Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. Olha para cá, para ver os gestos que eu faço. Isso é muito importante. O uno, então, presta atenção. Quando o uno, né, sai de si, ou seja, quando o uno sai de si mesmo, ou seja, o que sai do uno, e quando sai, ainda é uma potência informe. Porque, veja, o uno, por que nós não podemos falar do uno? Porque ele não tem forma ainda. Porque aquilo que tem forma, nós podemos dizer, por exemplo, isso aqui é uma caneta, por quê? Porque isso tem uma forma de caneta. Lembrando que lá para os gregos a palavra forma é a palavra ideia.
E a palavra ideia e a palavra forma, em termos de filosofia aqui, significam a essência de algo. A forma é a essência. Então, lembrando que a palavra essência, na língua portuguesa, no caso aqui, vem de esse, né? Essência vem de esse. Esse é o verbo ser, estar, em latim. Então, a essência é aquilo que a coisa é. O que a coisa é, ela já tem uma, vamos dizer assim, uma delimitação. Por exemplo, essa caneta aqui, ela é. Por que eu posso falar que isto é uma caneta? Porque ela, de fato, ela tem uma delimitação. Então, vejam, as ideias, especificamente falando, ela já tem uma delimitação, a forma, né, a ideia, já deixa uma delimitação nas coisas. E aí pensa o seguinte, essa delimitação, vamos dizer assim, já é ato, já está finalizado, já está fechado, né? Já está perfeito ali, já está, vamos dizer assim, acabado. Olha, o uno, ele é potência informe. Ou seja, é pura potencialidade. Porque se ele fosse determinação, nós poderíamos falar o que ele é. Ele não seria o uno. Como o uno ele é além de tudo, ele é além de todas as coisas, então vejam, ele não é delimitado ainda. Ele é essa potencialidade informe. Então vejam, o que sai do uno, quando sai do uno, prestem bem atenção, quando está saindo do uno, ainda é potencialidade informe. Né? Nesse processo da saída do uno que eu mencionei na última aula, quando o uno vai analisar quem ele é, essa saída de si ainda é potencialidade informe. Então isso que está sendo gerado, que está procedendo do uno, que procede do uno, ainda não tem uma forma definida. Ainda é pura potência. E aí, veja bem, para que essa potência, presta atenção ainda, agora, para que essa potência se mantenha ali, para que ela, vamos dizer assim, ela se sustente, ela precisa do quê? O que ela deve fazer? Ela deve fazer duas coisas. Presta atenção agora que eu vou mencionar essas duas coisas. A primeira coisa que ela deve fazer para ela manter-se é o quê? É voltar-se para o uno, olhar para o uno, vamos dizer assim, tá? Contemplar o uno. Então vamos lá. O uno, quando ele analisa quem ele é, ele gera um objeto. Vamos dizer assim, só para a gente entender. Analogia, pessoal. Então, o uno, quando ele pensa quem ele é, ele gera um objeto. Ao gerar um objeto, né, o uno, ele se coloca ali. Como o uno é essa potencialidade informe, essa coisa inicialmente vai ser potencialidade informe. Mas para essa coisa, que é o espírito que eu estou falando para vocês, essa coisa que foi gerada a partir do uno, para ela manter-se, para ela se sustentar, ela precisa, no primeiro momento, olhar para o uno, né? Voltar-se para o uno, contemplar o uno, e quando ela olha para o uno, ela vai preencher-se do uno. Tá? O uno vai fecundar esse espírito. Tá? Então, essa coisa que é o espírito, quando ela olha para o uno, ela fecunda-se com o uno, tá? Ela fecunda-se com aquilo que o uno é. Quer dizer, você entende quando eu falo com aquilo que o uno é, né, pessoal? Porque o uno não é ainda, né? O uno é essa potencialidade. O ser está abaixo do uno, como nós estamos começando a mencionar agora. Então isso que é o espírito, quando ele olha para o uno, ele vai ser preenchido daquilo que possui o uno, dessa atividade eterna, livre, que eu mencionei que o uno vai criando na última aula. O uno ele vai se gerando, ele vai se autocriando, ele vai se formando, não é assim? Ele vai se criando desde sempre ali num ato livre. Só que esse ato livre dele se criar, ele, como eu falei, existe esse ato livre de se criar. Ele é livre para criar, mas ele não é livre para não propagar essa criação. Então o espírito, quando ele olha para o uno, ele recebe essa iluminação, vamos dizer, do uno. Isso que o uno, vamos dizer assim, o uno ele brilha, é um ato livre, mas ao brilhar ele ilumina. Ilumina quem? Esse espírito, essa inteligência suprema. E essa inteligência suprema, então, ela vai ser preenchida pelo uno. Então, vejam, para ela manter-se, eu falei que ela precisa de duas coisas.
Primeiro é voltar-se para o Uno para contemplar o Uno. É como se eu tivesse aqui, ó, fui gerado pelo Uno e agora eu estou olhando para o Uno. Ao olhar para o Uno, eu recebo tudo aquilo que é absolutamente perfeito. Engraçado que quando eu fui voltar aqui, eu tenho um crucifixo aqui, exatamente nessa minha direção, quando eu falo, quando eu vou voltar para o Uno e eu vejo a perfeição, pô, de fato, fiquei até arrepiado aqui, porque é Cristo na cruz, é essa perfeição absoluta, né? Isso é maravilhoso. Então, quando eu vejo isso que é o Uno, que é a absoluta perfeição, estou falando para mim enquanto cristão, tá, pessoal? Não que seja isso para o Plotino, tá? Pelo amor de Deus. Para mim, que sou católico, isso é exatamente, né? Se encaixa perfeitamente. Então, vejam, quando eu olho para o Uno, então, se eu sou agora a inteligência espírito, né? Essa inteligência suprema, que é o espírito, eu vou contemplar o Uno e vou me fecundar, tá? Então, vejam, para a inteligência espírito ela se manter, para vamos lá, voltou, caiu não foi a conexão, é porque eu recebi a mensagem que tem 20% só de bateria no meu celular. Mas vamos lá, vou terminar antes disso. Vejam, então precisam de duas coisas para o Uno manter-se. Ele voltar, o Uno não, para o espírito manter-se. Ele voltar-se para o Uno e captar essas coisas que vêm do Uno, ele vai fecundar-se com o Uno. Agora, uma segunda coisa que ele precisa é voltar-se para si mesmo. Aquilo que o Uno fez, o espírito vai ter que fazer com ele mesmo. Então, nesse ato dele voltar-se para si mesmo, né, como o Uno fez consigo lá desde sempre na eternidade, o Uno, então, ele é livre, ele ilumina, né, e ele vai gerar essa inteligência espírito, e a inteligência espírito vai se fecundar do Uno, então ela vai se fecundar ao olhar para o Uno, mas ela também vai olhar-se. E ao olhar-se, esse que é o legal, ela, ao voltar-se para si mesma, ela contemplando-se, né, para ver quem ela é, ela vai preencher-se de si mesma. Ela vai preencher-se de si mesma agora. Então vejam, no primeiro caso, que é ela olhar para o Uno, surge o quê? Surge o ser, a substância, aquilo que a coisa é, ela vai ser preenchida agora, substância no sentido dela ser preenchida de algo. É o substar, ou seja, é o que está por baixo ali da inteligência espírito, segurando a inteligência espírito, né? O que está por baixo ali segurando é a substância, tá? Ela vai segurar-se agora, vai sustentar-se agora, tá bom? Isso é o espírito para Plotino. Essa primeira coisa que mantém o espírito. Então, no primeiro caso, que é o olhar para o Uno, o que nós temos ali? Temos a substância, o ser, ou veja bem, é o conteúdo pensado. O conteúdo pensado vem do Uno. O Uno, ao fecundar o espírito, ele gera o conteúdo do que vai ser pensado. Então, o conteúdo do que o espírito pensa é substância, é ser. Agora sim o ser está sendo gerado, a substância está sendo gerada. O conteúdo do que se pensa está agora aqui no espírito de uma maneira plena. Agora, vejam bem, no primeiro caso, então, nós temos a substância, que é o conteúdo do que se pensa. No segundo caso, que é o quê? Quando o espírito olha para si mesmo, olha para esse conteúdo, você tem agora o pensamento supremo. O pensamento de fato do espírito. Então vejam, o que nós temos aqui? O que nós temos? O Uno, então, ele fecunda gerando o conteúdo do pensado, ou seja, a substância, o ser das coisas, mas o espírito, ao olhar para si mesmo, ele gera o pensamento. Então nós temos duas coisas aqui agora. O que é pensado, por exemplo, igual eu falei lá no início, né? Isso daqui é algo que pode ser pensado. Nessa caneta que está na minha mão, né? Tá na minha mão. Ela é algo que pode ser pensado. O meu pensamento, eu aqui ser humano, as duas coisas são distintas. Aqui na matéria, no mundo material, são coisas distintas, vocês entendem? Aqui eu tenho uma coisa que é a caneta. Eu sou completamente distinto da caneta. Eu penso a caneta. O meu pensamento é diferente da caneta. Vejam, no nível do espírito, a coisa não se dá de modo diferente.
o ato de pensar é também a própria coisa pensada. Tá entendendo como é que isso aqui é interessante no caso do que o Plotino está querendo mostrar para gente? Olha, repito, para mim, enquanto ser humano, o pensamento é uma coisa, ou seja, eu estou pensando aqui o que é a caneta. E olha que eu nem preciso da caneta, né? Estou pensando a caneta. A caneta, que é o conteúdo do que está sendo pensado, é diferente do meu pensamento. No espírito, é isso que eu acabei de falar. No espírito, tanto o ato de pensar quanto o conteúdo do que é pensado são idênticos. Por isso que é o que? Nós temos supremo pensamento e supremo pensado. Por isso que eu falei que as duas coisas se identificam. E nós vimos por quê. Porque o uno, quando gera o espírito para ele manter-se, o que nós vimos? Ele deve voltar-se para o uno e preencher-se. Ao contemplar o uno, ele é preenchido, né, do que é o uno, dessa geração eterna que o uno tem dele. Que não é nada, vamos dizer assim, não é nada e é tudo ao mesmo tempo, é uma potencialidade indeterminada. Ele se gera dessa coisa. Então é aqui que a coisa toma forma. É aqui no espírito que é criada a substância. Então, quando o espírito ele recebe isso do uno, você tem o conteúdo do pensado. E quando ele vai refletir sobre si mesmo, você tem o quê? Tem o pensamento. Então, no nível do espírito, vejam bem, o espírito, o nous plotiniano, ele não é simplesmente um pensamento. Vocês entendem agora? Ele não é apenas uma inteligência. Por isso que eu estou falando, nous em grego, nous, né? Esse OU aí tem som de U. Nous em grego não pode ser traduzido aqui no caso do Plotino apenas como inteligência. Tem que ser traduzido como espírito, que é o quê? É pensamento, inteligência, mas é o inteligível supremo. É o pensamento, inteligência supremo, mas é o inteligível pensado supremo também. Tá? Então, aqui a coisa se identifica. Só que vejam, quais são as consequências aqui agora, para a gente encaminhar para o final da live? Nós temos aqui algumas consequências. A primeira dela, na verdade, a mais importante de todas, se no fundo é a única mais importante, é a seguinte: dessa geração do pensado e do pensamento, que vai analisar o pensado que se dá no espírito, veja, surge aí a multiplicidade, em vários sentidos. Vamos lá, vamos entender. Por que surge a multiplicidade? Logo de cara você entende que surge a dualidade. Isso você entende. O que é a dualidade? O pensamento e o pensado, não é verdade? Ou seja, aquilo que é pensado e o ato de pensar, né? O pensado, ele não é sozinho sem o pensamento, porque não faz sentido falar em pensado sem pensamento, mas também não faz sentido falar em pensamento se você não tem o pensado. Então você tem as duas coisas aí juntas, nesse caso aqui. O espírito é isso, é o ato de pensar, mas é o pensado ao mesmo tempo. Então você tem essa dualidade aí que surge de uma unidade. Então você tem a unidade e agora você tem a dualidade. Tá? Você tem a dualidade. Vejam, num sentido até platônico, até pitagórico, não vou ficar mencionando isso aqui agora, mas nesse sentido aqui nós teríamos até a origem dos números, né, em termos pitagóricos. Porque uma coisa é ela mesma. Mas quando você compara essa coisa, nós falamos lá atrás, né, no Pitágoras, uma coisa é ela mesma. Mas quando você compara essa coisa com outra que não é ela, porque, por exemplo, essa caneta, né, só para a gente entender aqui o que eu estou querendo dizer agora nesse momento, esquece o Plotino momentaneamente. Essa caneta aqui é ela mesma. Ela é única enquanto ela. Ela não é outra caneta, por mais parecida que eu arrume outra caneta igual a ela, essa daqui é ela e não a outra. Mas veja, ela é ela, essa caneta é ela mesma em relação à outra. Veja, eu já tenho o quê? A dualidade. Ela, enquanto ela é única, mas em relação à outra ela não é mais única. E vejam, todas as coisas que estão ao nosso redor aqui na realidade, elas não são sozinhas.
Então, logo de cara você entende que tudo aqui não tem uma unidade absoluta. As coisas aqui da realidade, elas não são, vamos dizer assim, absolutas. Não são unidades absolutas. Isso daqui é uma unidade porque ela é única, mas ela não é uma unidade absoluta. Então, essa unidade aqui das coisas, elas remetem, por exemplo, uma caneta que remete àquilo que ela não é. Por exemplo, sei lá, eu tenho aqui um pedaço de papel na minha mão. Eu tenho um pedaço de papel na minha mão aqui. Esse pedaço de papel, ele não é essa caneta. Então eu tenho o quê? Eu tenho o uno e o dual, né? Ou seja, eu tenho o 1 e o 2. Então vejam, daí você já tem o surgimento do que é o número. Estão entendendo? E o 1 e o 2, você pode ter uma relação. Ou seja, o 1 se relaciona com o 2. Essa relação já é uma terceira coisa. A relação entre 1 e 2 já é uma terceira coisa, que seria a tríade. Então você tem a unidade, a dualidade, a tríade, ou seja, o 1, o 2, o 3. Só que agora eu não estou falando do 1, o 2 e o 3 enquanto quantidadezinha lá que a gente vai fazer continha na matemática, tá percebendo? Eu estou falando do 1, do 2 e do 3 num nível muito mais profundo do que é o 1, do que é o 2, que é a dualidade, do que é o 3, do que é a tríade, tá bom? E assim sucessivamente. Uma hora a gente pode falar mais detalhadamente sobre essa questão do que é o número e tal, tá? Mas voltando aqui para o Plotino, porque eu estou falando então de que esse espírito pensamento, ele é o que então? Ele é pensamento e pensado ao mesmo tempo. Ele é o pensamento e pensado. É o ato de pensar e o objeto de pensamento ao mesmo tempo. Então nós temos aí uma dualidade, pensamento e pensado. E veja, o espírito, quando ele é fecundado pelo uno, ao contemplar-se, né, como eu mencionei, o espírito que foi fecundado pelo uno, ou seja, ele foi fecundado pela totalidade, porque o uno é o máximo, além de tudo, como nós falamos na live anterior. O uno é além de tudo. Então, quando esse uno ele fecunda o espírito, quando ele fecunda esse espírito aí, o espírito, depois ele vai ser fecundado pelo absoluto, então pela totalidade. Então, quando esse espírito ele vai pensar quem ele está pensando o que no fundo? Ele está pensando a totalidade das ideias. Todas as ideias estão aqui agora, nesse espírito. Porque ele é fecundado pelo uno. Então todas as ideias que são aqui. Mas elas são agora já, não como potencialidades apenas como no uno. Elas já são ideias de fato. Tá? E aqui você tem, então, quando o espírito ele vai contemplar-se, você tem a totalidade das ideias, que é o quê? É a totalidade das coisas. A totalidade das coisas ela está aqui nesse espírito, que é essa segunda hipóstase. A primeira é o uno. A segunda hipóstase aqui é esse espírito. Então vejam, é nesse sentido que você tem todas as ideias aqui no espírito, que você tem a multiplicidade daquilo que vai vir a ser aqui nesse mundo onde nós estamos. Então vejam que o Plotino está querendo mostrar que tudo que é antes de ser aqui tem que fazer parte dessa totalidade do espírito pensamento absoluto, que é esse espírito pensamento ali máximo. É o supremo pensamento, é o supremo pensado. Essa seria, vamos falar aqui de modo direto, seria o mundo das ideias de Platão. Vejam então, o mundo das ideias de Platão, ele é abaixo do uno, seria esse espírito, que são seria essa totalidade das ideias que foi fecundada pelo uno, tá? E ao mesmo tempo se analisa, ou seja, vai tentar pensar quem é. Tá claro? Então esse mundo das ideias de Platão, né, é o nous, é o espírito, tá bom? E vejam, as ideias não são apenas, isso aqui é muito importante, as ideias não são apenas pensamento do espírito, mas elas são o espírito, de fato. Elas são pensamento.
Então, elas não são, como eu falei, elas não são os objetos, são o pensamento do Espírito, aquilo que o Espírito está pensando. Elas são o próprio Espírito, é o Espírito que pensa a si mesmo, que tem fecundado nele tudo aquilo que é possível ser, porque está sendo fecundado pela potencialidade indeterminada lá, infinita do Uno. Tá bom? Então, vejam, esse Espírito, então, é o quê? É o próprio ser, no sentido máximo do ser. É a própria vida, no sentido mais pleno do que é vida. Vida é esse Espírito, né? Vida é esse Espírito no sentido mais pleno. Tá? Vida no sentido, né, de ser esse movimento interno. Porque, vejam, o Espírito não é algo estático, é algo absolutamente dinâmico. Porque como ele olha para o nous, para o Uno, e ele se fecunda, então é uma fecundação eterna. E ao mesmo tempo que é uma fecundação eterna, quando ele se olha, ele também vai pensando conteúdos cada vez novos e eternos. É uma atividade incessante. É uma atividade que não para. É ato, mas é um ato que não para de ser realizado. Então, por isso que é vida, porque é um brotar a todo momento de um movimento interno, né? É um movimento interno. Tá bom? Parou aqui me avisando que tem 10% de bateria só. Mas vejam, então agora para acabar mesmo, agora já vou terminar nos próximos minutinhos aí. Então o que é esse espírito? Esse espírito é pensamento, é vida no sentido pleno. É o mundo inteligível platônico, tá? E veja, é muito interessante a gente pensar isso, que é o todo, né? É o todo. E vejam, o todo para Plotino está em cada ideia, porque essa ideia está no espírito, mas cada ideia também está no todo, porque ela está aqui no todo, que está recebendo a fecundação do Uno, tá bom? E vejam, quando eu olho, por exemplo, para um quadro da Mona Lisa, olho, sei lá, as meninas do Velázquez, ou eu olho, sei lá, a Medusa do Caravaggio, por que eu falo que aquilo é belo? Não é por conta da matéria que está ali, da matéria, porque a matéria é tinta para todos eles. Então a beleza não está na materialidade, a beleza está na forma. Se a beleza está na forma, presta atenção, né? Porque, por exemplo, eu posso emitir um som qualquer, né? Por exemplo, mas o que dá uma beleza numa música? É a ordenação, é a forma com que é ordenado uma nota em relação a outra num determinado ritmo. E o ritmo também é forma. A nota em relação a outra também é forma. Então, quando eu escuto uma música e posso falar isso é belo, não é por conta da materialidade, é por conta da forma. Como eu falei, a Medusa do Caravaggio, né? As meninas do Velázquez, tá? Eu tenho, sei lá, a morte de Sócrates, de Jacques-Louis David. Eu posso ter todas essas pinturas, todas essas coisas artísticas que eu falo que são belas, elas são belas não por conta da matéria, porque a matéria é igual a tinta. Mas eu falo que elas são belas por conta da forma. E vejam, o conteúdo do que o espírito pensa é forma no sentido mais elevado do que uma forma pode ser. Porque isso é a forma platônica, é a ideia platônica. Então vejam, o espírito é beleza absoluta, é beleza total. A beleza absoluta está nesse espírito, não está abaixo dele. As outras coisas podem até ser belas porque procedem desse espírito. Vejam que tem a questão da processão ainda que é o tema da próxima aula, já vou anunciando aqui. O tema da próxima aula é a alma para Plotino, tá bom? Seria a terceira hipóstase aí. A primeira é o Uno, a segunda nós falamos hoje que é o espírito, a terceira é a alma, tá? É o tema da próxima aula, a aula de amanhã. Agora é o seguinte, então, o que nós chegamos à conclusão sobre o Uno? Sobre o espírito. O espírito é beleza.
porque ele é forma pura, ele é conteúdo puro de pensamento. E ao mesmo tempo é pensamento. Ele é pensamento e conteúdo puro de pensamento. Então ele é, por ser conteúdo puro de pensamento não material, é forma pura no sentido mais elevado, então ele é beleza pura. Ele é beleza pura no sentido mais elevado que tem condições de ser. Tá claro? Então olha só, ficamos por aqui então. Lembrando a todos, se vocês quiserem depois considerarem uma ajuda para esse projeto aqui, eu vou deixar a chave Pix lá aqui na descrição dessa live. É Rodolfo Souza Braga 2, o número 2 mesmo, Rodolfo Souza Braga 2 @gmail.com é a minha chave Pix. Eu agradeço a vocês aí, tá bom, pela presença, mas considera a doação caso dê também, pessoal. Se não der também, amanhã estamos aí na live, vem assistir a live, divulga a live aí, isso aqui é gratuito. Você colabora se você quiser, se você puder. Se não der, venha e chame outras pessoas, porque eu repito, olha, nós estamos indo para a aula 78, já falei isso no início da live, essa aqui é a aula 78, vejam, 78 aulas só de história da filosofia antiga e não terminamos a história da filosofia antiga. Devo terminar amanhã ou depois, essa semana eu termino sem falta a história da filosofia antiga. Então vejam, são 78 aulas. Você não vai ter, pode ter certeza, você não vai ter um conteúdo como esse em nenhum curso de graduação, em nenhuma faculdade do país. Você não vai ter isso. Eu aposto contigo aqui. Você não vai ter um conteúdo como esse nas faculdades de graduação de filosofia. Não vai ter. Não vai ter mesmo. De história da filosofia antiga não vai ter. Assim, dado em 78 aulas, mais do que 78, porque ainda vai vir a 79 amanhã, depois a 80 e tal, você não vai ter um conteúdo como esse aí em nenhuma graduação de filosofia, em nenhuma faculdade do país inteiro, tá bom? Inteiro. Isso eu posso te garantir. Então é isso. Se você puder considerar uma doação, ok. Rodolfo Souza Braga 2 @gmail.com. Depois vai ficar na descrição aqui da live, que a live vai ficar salva aqui no meu perfil no Instagram. E depois eu coloco ela lá no canal da Academia Areté, lá no YouTube também. Aliás, tem algumas aulas lá atrasadas que eu tenho que colocar. Mas você pode visitar lá também, se inscrever no canal, deixar sua curtida. Não esquece não, faz isso agora assim que acabar a live aqui. Vai lá no canal da Academia Areté no YouTube. Você tá no seu celular aí, abre o aplicativo rapidinho do YouTube, procura lá Academia Areté. Você vai ver minhas aulas lá, se inscreve no canal e deixa seu like lá para poder gerar engajamento também. E até assiste as aulas lá também novamente, caso você já tenha assistido. Tá bom, pessoal? É isso então, gente. Muito obrigado a todos pela presença. Gostaria de agradecer a todos pela presença, realmente de estarem aí sempre assistindo. E aqueles que vão assistir depois, né, pelo YouTube ou até mesmo aqui no perfil do Instagram. Pessoal, muito obrigado pela presença e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço. Tchau, tchau.